O deputado Eduardo Bolsonaro explicou em vídeo a necessidade da manutenção do chamado Veto 52 do presidente Jair Bolsonaro à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada por votação simbólica em meio a uma confusão no Congresso. Eduardo Bolsonaro disse que, ao destinar 30 bilhões às emendas para parlamentares, o Congresso tenta paralisar o Executivo e impedir o funcionamento do governo Jair Bolsonaro. Parlamentares das mais diversas orientações ideológicas se opõem à manobra e apoiam a manutenção do veto do presidente. Assista. Fala, pessoal! Vocês devem estar acompanhando toda essa polêmica com relação ao chamado orçamento impositivo. Mas o que é isso? Antigamente, outros presidentes barganhavam com as emendas parlamentares. O que é isso? O parlamentar indica lá um valor para dar para um hospital, para construir uma ponte na cidade dele. E o que acontecia? Esse valor dependia do presidente para liberar. E o presidente forçava o parlamentar a votar o que o presidente quisesse, senão o presidente não liberava a emenda dele para o hospital, para o asfalto e etc. Então, para evitar esse tipo de coisa, é que tanto eu quanto o presidente Jair Bolsonaro sempre falamos a favor do orçamento impositivo. Por quê? Porque sendo impositivo, não dependeria mais da autorização do presidente, o presidente perderia esse poder de barganha com o Congresso e deixaria os deputados e senadores mais livres para votar de acordo com a sua convicção. Beleza? O que está acontecendo agora? Ocorre que a LDO, que foi aprovada através de votação simbólica, ou seja, ninguém colocou a sua digital, você não tem como saber como cada parlamentar votou, porque votação simbólica ela passa de maneira unânime. É aquele famoso, quem for a favor permaneça como se encontra, aprovado. Essa LDO, ela cresceu demais o orçamento impositivo, está passando para 30 bilhões, sendo que o presidente só dispõe de 80 bilhões do bolo orçamentário. Então pare e pensa comigo, depois de você pagar todos os seus impostos, depois da União recolher todos os outros tributos, aqui em Brasília o presidente ele tem que pagar o funcionalismo público, todas as outras receitas vinculadas, as dívidas obrigatórias, etc. E sobra para o presidente 80 bilhões. Desses 80 bilhões, o Congresso agora, através da LDO, está pegando quase metade. Está querendo pegar 30 bi. É aí que está o problema. Vai nascer uma pessoa, na figura do relator do orçamento, uma pessoa quase tão poderosa quanto o presidente Jair Bolsonaro, sendo que você votou para o presidente Jair Bolsonaro tomar esse tipo de iniciativa para dizer quais são os projetos que são prioritários para a nação. E além disso, se realmente o orçamento impositivo sugerido pela LDO agora, de 30 bilhões, fosse uma política de Estado, por que ele não está numa PEC, ele está na LDO? Eu te respondo. Porque amanhã, quando vier outro presidente que tem uma conduta diferente da do Jair Bolsonaro, de repente a LDO não seja mais de 30 bi, e volte a ser lá de 8, 9 bilhões, como é atualmente, do orçamento impositivo. Então, é isso que a gente está discutindo no chamado Veto 52, e é por isso que eu, como líder do PSL, estou saindo do blocão para que tenha voz, para poder orientar da maneira com que vocês, aí da população, que nós representamos aqui, como vocês desejam. E além da orientação, a gente também vai ter o poder de destacar a matéria. Então a gente consegue pegar e ter a certeza que cada deputado, cada senador vai colocar a sua digital e o povo vai saber como ele votou nessa questão tão importante como, do orçamento impositivo. É isso que está em jogo. Conto com o apoio de vocês. Um abraço, fique com Deus. O Senado não tem essa farra pelo Senado, um orçamento público. Eu acho que não, é PLN, começa pela Câmara. eu acho que a Câmara não vai manter, mas se a Câmara manter, a gente tem que falar. Na Câmara estava conversando com o nossa profissão é melhor o curso político para vocês. Para vocês trabalharem. É que achei que já estava quatro. Vamos lá. Vamos passar gente. Senador, vamos passar A câmera tem
Deixa a gente passar. Cajuru, amanhã nós temos uma filiação do amigo aí, né? Quando ele botou o vídeo pra cá, nós estávamos irritados pra caralho, ele botou pra poder sentar o cacete do olho. Eu falei pra ele, na quarta-feira eu vou na sua filiação, vamos junto. Aí não é questão de partido, não, é questão de... Tá tendo minha filha mesmo? Vai. Fica dois meses. Vai filhar onde? MDB. Sai. Olá, minha gente, estamos ao vivo aqui para o Brasil. Estamos deslocando agora para um anúncio de uma coletiva, os senadores do Muda Senado, Muda Brasil. A posição justamente pelo bem do Brasil, que é o movimento, é o Muda Senado que está realmente reconstruindo o nosso país, para a nossa alegria, viu? Vamos acompanhar. Não pode precisar. Calma, gente. Fala pra mim, Nenê. Esse é o cabelo da minha. Bem, o Muda Senado, desde o primeiro momento, manter o veto 52. Foram celebrados, acordos foram desfeitos. Optamos pela não participamos de acordo com o acordo. O acordo que fizeram não passou por nós. Camada lúcida, consciente. É preciso distinguir aqueles que trabalham em razão de acordos espúrios e aqueles que trabalham acordados com a sociedade brasileira. Esse é o posicionamento que seguramos ao governo e vamos manter o veto aqui no Senado. Basta que o governo converse com os seus senadores, leais seguidores e o restante conosco. Nós garantimos a manutenção do veto. Quantos votos o senhor acha que tem para manter o veto, senador? Olha, tem que ter voto, é quem quer ter. Mas se tiver 30 votos para manter, por exemplo... Nós podemos assegurar que o Muda Senado tem 22 votos. Os 22 do Muda Senado votarão pela manutenção do Muda Senado não muda. Ontem nós tivemos uma avaliação. Hoje há indícios de que esse placar foi ampliado, né, que nós temos, 30 votos para manter. nós temos mais de 34 votos que não concordam com o acordo. 34 votos que não aceitam o acordo. Assumir essa conversa, né? Eu acho que mesmo que ocorra um acordo do presidente da República com os senadores e deputados aliados a ele, nós derrotaremos o acordo que é aqui no Senado à disposição para celebrar um acordo definitivo com a sociedade brasileira. Bom, é importante destacar que este colegiado, esse grupo aqui de senadores, foi responsável pela manutenção do veto até agora. Nós temos aqui senadores independentes, temos senadores de oposição, como é o meu caso, do meu partido, da Rede de Sustentabilidade. Independente disso, nós consideramos que é um assunto liberar 30 bilhões de reais para ser governado pelo Legislativo. É um anacronismo com o presidencialismo. Convicto disso, convicto que este grupo está em relação a isso. Desde a última sessão do Congresso Nacional, nós obstruímos. E mesmo com os presidentes das casas, nós impedimos um coletivo. Você tem um grupo ao Brasil, a defesa do orçamento público
como deve ser administrado, tem sido esse colegiado aqui. Chegamos até aqui, convocamos os demais setores, inclusive de oposição, para não se aliarem ao sindicato, mas se aliarem a práticas fisiológicas neste momento. Saudamos, em especial, o 52 na sessão do Congresso Nacional. O que nós concordamos, o que nós condenamos nesse acordo é um método de recursos sem levar em conta as prioridades do país. Essa distribuição de dinheiro tem como prioridade, número 1, o interesse eleitoreiro e não o interesse público. Esse desperdício não é a boa gestão que se pretende. Não há relação custo-benefício da aplicação do dinheiro do contribuinte. Esse é um sistema superado que nós temos que sepultar definitivamente. É essa a posição desse grupo, é esse o desejo do Brasil e é dessa forma que nós queremos caminhar. Contra os acordos espúrios que permitem a abertura da porta para desvios monumentais, como já ocorreram no passado, da CPI dos anões do orçamento. Esse toma lá da cá monumental não pode prevalecer. Na verdade, o que se discute hoje não é em orçamento impositivo, o que se discute hoje aqui é um toma lá da cá que pode ser o maior da nossa história, se houver a concretização desse repasse de 30 bilhões, ou mesmo que sejam 15 bilhões, para uma distribuição aleatória entre parlamentares. Eu queria só fazer uma cronologia em relação a todos os senadores do Muda Senado, quando nós tivemos a sessão, a apreciação de vetos, já estava tudo acordado. Álvaro Dias e o senador Alessandro ainda participaram de uma reunião com os líderes da Câmara e do Senado na sala da presidência. Nós estávamos tentando chegar ainda, mas os dois foram quem resistiram, porque havia um acordo. E eu quero dizer a vocês que quando nós tomamos o microfone, pediram, como pediu aqui no meu ouvido, Eduardo Gomes pedia a todos, como líder do governo no Congresso, naquele momento, pela derrubada do veto do senhor presidente. Então, naquele momento, o Brasil ia perder e ia ser esse descalabro. Graças a essa reação e a ação da sociedade, que está cobrando, até aqueles que são aliados já não deixam mais a gente dormir. Imagina aqueles que estão na dúvida do resultado positivo, porque em todos os estados, os movimentos de ativistas, a sociedade como um todo, as lideranças de todos os segmentos da sociedade estão dizendo, põe a mão na consciência. Está muito mais difícil isso acontecer na Câmara, pelo volume de parlamentares, foi no sentido de derrubar o veto. Aqui nós não pensamos em partido. O Muda Senado nós temos partidos, representantes de múltiplos partidos. Muitas vezes eu brinco com tomar a posição do outro, mas uma posição pelo Brasil. O senador na última sessão, mesmo sendo o líder da oposição, teve um gesto magnânime pelo Brasil, dizendo: a oposição não vai comungar com esse esforço e vai todas as condições para que o executivo possa cumprir a sua missão. Não se trata se é o governo Bolsonaro A, B ou C, mas legitimamente eleito para ser, condição técnica dos seus ministérios, da sua estrutura, fazer direcionamentos seguros. E, gente, a nossa condição de indicações, os dois juntos já dão 15 bilhões de reais, ações que dão 680 milhões de reais, e aí surgiu esse jabuti brasileiro, 30,5 bilhões de reais num ano eleitoral. E aí vocês imaginem os critérios. Os representantes do ou aqueles que não estão no compadrio das grandes forças aqui do Congresso, as suas outros favorecimentos para as eleições serão contemplados. E uma outra questão que é fundamental, que nós temos uma preocupação, que esses 30 bilhões de reais não sejam usados como eventual moeda de troca para alterações constitucionais que garantam
recondução na direção da verdade no momento da verdade. Por isso que o Muda Senado não tem toma lá da cá, não é porque se ventilou também a possibilidade de 10 bilhões de emendas para a Câmara, 5 bilhões para o Senado, nós não participamos e não compactuamos com nenhum centavo que possa ser mediado nessa questão. Nós vamos para o veto. E esse dispositivo que dá 30 bilhões a seu bel prazer, de um poder legislativo que tem aprovado um dispositivo que coloca um valor dessa magnitude na mão do relator do orçamento para ele distribuir a seu bel prazer. Isso favorece o toma lá da cá, o fisiologismo, o clientelismo, práticas que a sociedade brasileira não suporta mais. Então o que o Muda Senado está fazendo é dar um basta a isso. E eu espero que com essa sinalização do Muda Senado e desse conjunto de senadores, eu espero que a própria Câmara dos Deputados reveja sua posição e mantenha o veto, para que o Senado sequer precise votar isso. Mas tenho certeza que caso a Câmara derrube esse veto, que esse grupo de senadores do Muda Senado e outros que também vão ser, e vamos votar para manter o veto a favor do Brasil. Senador. 22, mas tem uma perspectiva de que na Câmara também os mesmos discursos consiga convencer os deputados? Imprevisível. Sangue de Jesus tem poder. Agora, o que é preciso enfatizar o tempo que está havendo uma grande inversão na lógica da administração pública. Porque legislativo existe para legislar e fiscalizar, executivo para executar. Da forma que estão colocando agora, o ministro, os ministérios terão que pedir parlamento para aplicar o dinheiro. Ora, nós estamos atingindo, já tínhamos a emenda individual, e aí aceitável para evitar barganhas, favoritismos, aí se criou a emenda de comissão. E agora, extrapolando, ele vai distribuir para quem ele quiser. Não pode continuar assim, plenamente, vamos batalhar pela manutenção do veto. Em relação àquele... O Alessandro também quer dizer uma palavra aqui. Vou informar. Eu não sei se esse número é texto que se conquistar votos para a aprovação da reforma da Previdência. Foi monumental tomar lá da cá. Distribuição de recursos também é uma distribuição de recursos públicos, nada republicano. Portanto, nós estamos nessa esteira, na esteira da má distribuição de dinheiro público, consagrando má gestão e, sobretudo, desperdício. Para que tenham uma ideia do valor desses 15 bilhões que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com esse volume de recursos. Então, nós não estamos tratando de pouca coisa, não, é muita coisa. Diga lá. Só para resumir, esse é o objetivo. O Senado da República está estudando o Brasil, está colocando na mesa os votos necessários para manter os vetos. Os vetos serão mantidos, mas cabe ao governo escolher a forma. A turma que quer recurso e dinheiro é responsabilidade do governo. Ele não precisa. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.